Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz e sexta-feira com muitas novidades sobre Santos Futebol Clube. Então fica até o final para você ficar muito bem informado. E logo de cara vamos falar de renovação no material esportivo. Quem fornece o material esportivo do Santos atualmente é a Umbro e será assim até 2024, martelo batido. O Santos até colocou nas redes sociais, fez um videozinho, né, colocando os bons momentos do Santos, principalmente de títulos, né, conquistados com o Santos vestindo a Umbro. Então, até 2024. O que a gente espera é o mesmo que o presidente do Santos, quando ele participou de uma live aqui no canal, onde ele fala que, primeiro, ele quer uma linha popular. A gente sempre reclama, né, que alguns materiais, alguns uniformes do Santos são caros para o público, né, para a grande massa, né, de torcedores santistas. Não é todo mundo que tem condições financeiras de comprar uma camisa oficial de jogo, enfim. Então, uma linha popular é o que nós esperamos e acredito que foi uma das exigências do Santos, até mesmo para essa renovação de contrato. Eu, como mulher, né, a gente espera também que a linha feminina tenha as mesmas opções que a linha masculina. Muitas vezes nós mulheres precisamos comprar um número menor, né, que é do masculino, para que a gente consiga utilizar. Enfim, então, melhorias que a gente espera que existam. Eu, particularmente, gosto muito da Umbro, né? Sempre quando a gente fala de títulos, a gente lembra sempre algum uniforme da Umbro que foi muito marcante na nossa história, mas algumas coisas precisam melhorar e a gente espera que nessa parceria, né, que agora até 2024, essas questões melhorem. O público infantil também, mais opções para a criançada, né, para vestir a camisa do Santos. Então, é até mesmo uma forma da gente influenciar mais pessoas a torcerem pelo Santos através, né, do que nós vestimos. Então, isso é muito importante. Não é só questão do dinheiro, não é só questão de ter um uniforme bonito, enfim. Tem toda essa questão de logística, distribuição, né, que a gente também precisa ficar atento. Mas espero que essa seja uma parceria de muito sucesso. Quem sabe, né, o Santos não conquiste aí mais um título vestindo o uniforme da Umbro. E falando em título, estamos na Copa do Brasil. E a Copa do Brasil teve alguns jogos alterados por conta dos jogos da seleção brasileira. Leio aqui um trecho para vocês da ESPN que diz o seguinte: a CBF anunciou nesta sexta-feira que irá fazer um reajuste no calendário do futebol brasileiro devido à convocação para as próximas 3 rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo em 2022. A convocação aconteceu, né, na manhã de sexta-feira. Nenhum jogador do Santos foi convocado, ainda bem. Ainda bem. Tinha, né, algumas conversas, até mesmo durante o jogo Santos e Libertad, né, foi ventilado que o João Paulo poderia ser convocado, mas não foi, o que, na minha opinião, é muito bom. Né? Estamos sem o John, que fez uma cirurgia recentemente, o Santos tem o Diógenes, mas é um jogador que nós ainda não vimos em ação. Né? E talvez perder o João Paulo agora não seria tão interessante. Mas, enfim. Os jogos que foram alterados, né, as datas, novas datas, seguinte: Atlético Paranaense e Santos, o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, 25 de agosto, né, agora já. Aí o jogo da volta na Vila Belmiro, Santos e Atlético Paranaense, 15 de setembro. E só para a gente fazer um parênteses em relação a isso, é a questão da presença ou não de público, né? Que é um assunto que voltou à tona a ser discutido. Será que teremos público nas quartas de final da Copa do Brasil? A CBF já está, né, voltando a pensar a questão de protocolo, o que vai exigir dos torcedores ou não. Né? Mas, volto a falar aqui, é uma questão também muito particular de cada cidade, o que cada prefeito pensa, o que cada estado pensa também sobre liberar ou não o público nos estádios, mas é uma discussão que já volta a ser comentada, né? Quem sabe um público, né, pelo menos uma porcentagem pequena nos estádios para essas quartas de final da Copa do Brasil. Vamos acompanhar qualquer novidade, você sabe, né? A gente coloca aqui no canal. E novidade, que finalmente acabou a novela envolvendo o Alisson. O Alisson todo mundo já sabia, queria jogar na Arábia Saudita, nem estava mais nos planos do Santos, né? Não estava nem treinando e também nem sendo mais relacionado. Só que hoje, oficialmente, ele se despediu dos companheiros no CT Pelé. É o novo reforço do Al Hassan da Arábia Saudita. A proposta, que parece que fechou, é cerca de $800 mil, o que dá aproximadamente
4,2 milhões de reais. O Santos tem 70% dos direitos econômicos do Alisson. E falando da parte técnica, não é o melhor primeiro volante que eu já vi jogar com a camisa do Santos, mas é um jogador que sempre quando entrou, tentou representar a camisa do Santos muito bem. Alguns jogos ele foi melhor, outros jogos nem tanto, mas é um jogador que é menino da Vila e sempre mostrou respeito ao Santos. Não adianta o cara ser bom de bola, ele precisa respeitar a camisa que ele está vestindo. E falo mais, né? Um dos melhores épocas do Alisson vestindo a camisa do Santos, eu acho que foi bem recentemente agora, nas últimas rodadas ali da Libertadores 2020, onde ele foi muito bem contra o Grêmio, foi muito bem contra o Boca. Então, se o Santos chegou até a final contra o Palmeiras, o Alisson tem um percentual nisso, né? Foi muito bem nesses jogos, marcando Jean-Pierre, marcando Tevez, foi fundamental para que conseguisse ir avançando aos poucos aí na Libertadores. E vem aquela questão, será que o Santos vai em busca de um primeiro volante? Porque, principalmente na Copa do Brasil, que o Santos, né, vai disputar agora as quartas de final, o Camacho não pode atuar, porque ele já jogou pelo Corinthians. E aí o Kevin, que é um jogador que é mais marcador, mas também tem a questão, né, de uma saída de bola mais interessante, acabou rompendo o ligamento do joelho. Só volta na próxima temporada. Aí tem o Balieiro. Só que o Balieiro, quando a gente imaginou que ele pudesse jogar como primeiro volante, ele jogou como zagueiro contra a Juazeirense, né? Então, será que vamos contratar um primeiro volante ou não? Vale ressaltar que Sandri e Jobson devem voltar, mas para agora, né, visando principalmente umas quartas de final, semifinal, acho que ainda é muito cedo, né? Contar com Jobson e contar com Sandri. Então, será que o Santos vai ao mercado? Né? Será que é uma prioridade do departamento de futebol do Santos, do Fernando Diniz? É uma coisa a se pensar também. E bom, falando também em um jogador que foi convocado, né? Não tivemos o João Paulo na seleção principal, mas o Ângelo foi convocado para disputar jogos preparatórios no Paraguai. Leio aqui o que o Santos colocou. O atacante Ângelo foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-17 para jogos preparatórios no Paraguai. O Brasil vai realizar 2 partidas contra os donos da casa nos dias 2 e 5 de setembro em Assunção. O Santos não colocou, né, a questão de se ele vai se apresentar antes à seleção brasileira, enfim, mas em um primeiro momento, Cuiabá e Santos, melhor dizendo, dia 4 de setembro, um grande dia do meu aniversário, o Santos, né, não terá o Ângelo em campo, mas entre nós aqui, o Ângelo não vem sendo muito aproveitado pelo Fernando Diniz, né? Então é até melhor que ele vá para a seleção sub-17 para que ele possa jogar. Espero que ele jogue também, né? Que não seja banco. Mas não vem sendo muito utilizado pelo Fernando Diniz, até mesmo na partida contra o Libertad, que existia uma possibilidade, pelo menos por parte da torcida, uma expectativa de que ele pudesse jogar, principalmente no segundo tempo, onde o Santos necessitava de um jogador com velocidade e drible, ele não entrou. Então, acho que dificilmente, né, para que os próximos jogos ele ganhe um tempo maior. Ele jogou contra o Juazeirense num gramado que era horroroso e, né, o Pará jogou também, não conseguiu ser abastecido pelo Pará. Foi um jogo trágico para o Ângelo. Então, não sei quando será a próxima chance. Mas fica aí o registro, convocado pela Seleção Brasileira Sub-17. E falando em goleiro, vamos falar sobre o Diógenes, goleiro que hoje é o segundo goleiro do Santos, né? O John, que está em recuperação depois que ele fez uma cirurgia no menisco. O Diógenes é o segundo goleiro do Santos. Ainda não vimos em atuação jogando no time principal do Santos, então fica aquela incógnita, né? Será que é um jogador que pode representar muito bem quando o João Paulo não puder atuar, ou até mesmo o John, né? Caso em algum momento o John seja o titular, enfim. Mas o Santos anunciou hoje a renovação de contrato com o goleiro. O Santos colocou o seguinte: o Santos renovou com Diógenes, que hoje atua no elenco profissional, dia 30 de setembro de 2024. O Santos já tinha renovado com o Paulo Mazzotti, que antes também já, né, chegou até a ser relacionado pelo time principal, enfim. Então o Santos aos poucos vai renovando com jogadores. A gente imagina que Marcos Leonardo e também Vinícius Balieiro são outros jogadores, né, que estão aí na mira do Santos em relação à renovação, e vamos ver o que acontece. Mas
essas são as notícias de hoje, dessa sexta-feira. Me conta aqui o que vocês acham, principalmente dessa questão da Umbro, né? Se você tem alguma memória bacana com os uniformes da Umbro, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de sair desse vídeo sem deixar um like e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.